Pretendo aqui fazer uma breve explanação sobre as ideias extraídas deste livro de Carl Gustav Jung, A Psicologia da Yoga Kundalini. Aqui foi registrada a primeira aparição dele em seminário, realizado em 1932, onde ele se manifestou sobre a yoga. Os especialistas que participaram são todos referenciados neste livro. Eles comentam que a vertente da psicanálise que mais se apropriou e mais se aproxima das ideias orientalistas do yoga é a escola junguiana. Então, eu pretendo fazer um breve apanhado aqui da significação que Jung lecionou sobre o simbolismo dos chakras. Ele se mantinha numa posição de completo respeito às ideias indianas, hinduístas, mas ele fazia a sua reserva, né, de intenção no sentido de utilizar o simbolismo da yoga tântrica, que para ele, por inúmeras experiências analíticas que ele teve, ele pôde constatar que esse simbolismo ele ocupava a categoria, né, ocupa, né, na concepção de Jung, ocupava a categoria de universal, e portanto ele utilizou esse material como uma matéria-prima, uma ferramenta de muito potencial para as ideias modernas de uma psicologia profunda. Então, ele dizia que seria possível utilizar a ideia da anatomia sutil dos chakras como uma analogia a estágios psicológicos ou estágios de consciência. Então, com relação ao Muladhara, que é o chakra raiz, ele fez a associação à ideia de Maya, ou seja, o mundo ilusório. Para ele considerava como sendo a Terra ou como um todo, o mundo como um todo, ou seja, a vida objetiva que nos conectamos no nosso dia a dia. A importância estaria sob o viés da necessidade de que nós tenhamos raízes profundas, fincadas no mundo objetivo ou na consciência mais superficial, digamos assim, né? Ele fazia referência também aos aspectos da realidade trazidos pela yoga tântrica, que são os aspectos Stula, Sukshma e Para. Para ele reservava os aspectos religiosos ou metafísicos, então ele não se prendia, né, não se detinha nesse aspecto, porque ele dizia que aí começaria o nevoeiro, começaria a ficar mais complicado para que ele pudesse decifrar numa linguagem científica. Então, a realidade, como aparece aos nossos olhos, seria o aspecto Stula, e o aspecto Sukshma seria o aspecto sutil, mais refinado, resultante de abstrações. Inclusive, abrindo um parêntese, a gente até gravou uma live falando sobre a filosofia dos kleshas, que estão no fundamento da teoria do yoga. E a ideia de asmita, ou de egoidade, é uma ideia muito importante para a compreensão. E ele chamava esse klesha de klesha da individuação. É um conceito trazido por Patanjali no Sutra 2.3. E ele dizia que asmita, sob o aspecto Stula, o aspecto que está presente aos nossos olhos, seria um impulso
para ser um sujeito, estaria ligado ao klesha da aversão por conta da nossa necessidade inata de ser sujeito contra um objeto. Estaria, então, misturada a uma aversão. Nesse aspecto, no aspecto sukshma, o mesmo impulso seria o poder de tornar-se uma personalidade única. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, de casais apaixonados que estão, no primeiro momento, numa participação mística ou numa relação de total identificação, e isso vai de encontro a essa força inata de asmitar a egoidade, que se traduz muitas vezes na aversão. O casal necessariamente ele precisa da separatividade, dessa sensação de separação que às vezes se torna um pouco desagradável, mas que é como se fosse resultado de energias, de forças, né, inatas, que estariam além do controle ou da consciência, né, ou da própria consciência, ainda estariam na órbita do agir inconsciente do ser humano. É interessante também o paralelismo que ele traça entre o conceito de samskara, que em Patanjali seria as impressões resultantes de hábitos, e que estariam a influenciar o núcleo de personalidade, ou Chitta, e que ele faz uma relação com a hipótese que ele traçou do inconsciente coletivo. Ele menciona, por exemplo, o exemplo de uma criança que a mente de uma criança ela não é uma tábula rasa. Então, a mente inconsciente está cheia de um rico mundo de imagens arquetípicas. Essa são palavras dele mesmo, né? Então, retornando à questão dos chakras, o Muladhara, então, ele estaria associado às ações do dia a dia, às atividades de sobrevivência, e a importância, então, portanto, o aspecto stula, né, mais presente aos nossos olhos é o aspecto do mundo objetivo, das atividades que realizamos no dia a dia. E o aspecto sukshma seria essa importância de raízes fincadas para que o indivíduo possa, com a sua energia vital, psicofísica, sublimar a si mesmo, conforme vai havendo, né, a passagem de um estágio para outro. Com relação a Swadhisthana, o segundo chakra, o chakra sexual, para ele está associado ao elemento água, representando o inconsciente. Também está associado à figura de uma espécie de peixe ou monstro marinho. É uma espécie de monstro imaginário, e também é representativo do batismo, né, na religião judaico-cristã, onde há aí o renascimento, né, o nascimento de uma nova vida. A pessoa mergulha na água, se familiarizando com o Leviatã que ali habita, e isso se transforma em fonte de regeneração ou destruição. Para Jung, há uma relevância do contato do ser humano com a totalidade da psique. De certa maneira, é incômodo, pode ser incômodo ou perturbador ou libertador o contato das pessoas em geral, né, com o aspecto não unilateralizado da consciência. Então, o fato de você
por exemplo, nos sonhos. Nos sonhos nós temos um contato mais direto com esse lado mais sutil e simbólico da psique, né? Então, as imagens oníricas, elas são extremamente impactantes e muitas vezes com significações para a própria vida objetiva. Mais à frente ele vai subindo a questão do Manipura Chakra, o chakra umbilical, conhecido também como plexo solar, associado à cor amarela, e que significa joia. Esse chakra está associado ao elemento fogo. Nesse local, o estágio da consciência, onde acontecem os fenômenos alquímicos ou a possibilidade de transformação. Também há aí, nesse centro de consciência, uma força para um impulso para a atividade. Contudo, também nesse centro ainda há, ele foi chamado por Jung de centro da identificação, porque ainda há uma prisão com relação aos afetos, às emoções não trabalhadas. Então, irritabilidade e egoísmo estão bem presentes nesse estágio. Subindo mais um pouco, ele cita que, do ponto de vista coletivo, a humanidade ela só teria chegado a esse estágio do Anahata, o chakra do coração. Ele está associado ao elemento ar. Aí ele traz a metáfora de que o diafragma poderia ser simbolicamente a superfície da Terra, e no chakra do coração alcançamos aparentemente a condição onde nos elevamos acima da Terra. É aí onde acontecem os processos psíquicos mais depurados. É onde também nasce a ideia do si mesmo. Quando nós atingimos esse centro energético, a gente começa a possibilidade de nos elevarmos acima de acontecimentos emocionais a fim de contemplá-los, havendo aí uma desidentificação das emoções. Para o Jung, portanto, no Anahata é onde começa a individuação.